Antes de começarmos, deixa eu te pedir algo importante. Escreve aí nos comentários o seu pedido de oração, porque nós oramos por você de verdade. Aproveita também para se inscrever no canal, deixar o seu like, entrar no grupo do WhatsApp pelo link da descrição e dar uma olhadinha nos materiais especiais que preparamos para fortalecer sua fé diariamente. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais vidas. Agora respira. Vamos juntos. Às vezes o coração fala mais alto do que a razão. E quando ele fala, normalmente diz algo simples, quase como um desabafo abafado dentro da alma. Eu não aguento mais esperar. Você já sentiu isso? Essa mistura de ansiedade, medo e um cansaço que parece mais emocional do que físico. É quando você tenta confiar, tenta respirar fundo, tenta entregar nas mãos de Deus. Mas a mente continua criando cenários ruins. Parece que tem um filme rodando dentro da cabeça, sempre com o mesmo enredo, sempre com a mesma pergunta. Por que nada muda? E aí você tenta se convencer de que está tudo bem, que Deus está no controle, que você precisa apenas ter fé. Mas lá no fundo, existe um incômodo que não passa. Uma inquietação que cutuca, que aperta, que chega a mexer com a forma como você dorme, como pensa, como interage com as pessoas. Você olha para o céu e não vê resposta. Você ora, mas parece que nenhuma porta se mexe. E sem perceber, começa a achar que o silêncio de Deus é uma forma de abandono, como se ele tivesse cruzado os braços e deixado você resolver tudo sozinho. Mas deixa eu te dizer uma verdade que a sua alma precisa escutar agora. Silêncio não é ausência. O silêncio de Deus é, muitas vezes, a prova de que Ele está trabalhando em lugares que você ainda não alcança. Ele age nos bastidores da sua vida, movendo peças que você nem sabia que existiam. Ele alinha caminhos que você nunca imaginou trilhar. Ele quebra resistências que você não teria força para derrubar. Deus ajusta corações e situações enquanto você pergunta desesperado por que tudo continua igual. A verdade é que a parte mais difícil não é esperar. A parte mais difícil é descansar enquanto espera. E é exatamente por isso que o Salmo 37:7 diz: Descansa no Senhor e espera nele. Porque Deus sabe que o nosso coração é inquieto, precipitado, ansioso. Ele sabe que nossa tendência é assumir o controle quando sentimos que nada está acontecendo. Mas quando você tenta controlar tudo, a alma pesa. Quando você solta, Deus flui. E essa inquietação que você sente não significa falta de fé. Significa apenas que você é humano. Deus não te julga por sentir medo, dúvida ou exaustão. Ele entende. Ele acolhe. Ele conhece você por dentro e sabe exatamente quais batalhas estão acontecendo no seu coração, enquanto você tenta continuar firme por fora. Ele olha para você e diz: Filho, acalma. Eu já entrei na causa. Eu já comecei. Eu já estou movendo. Mas a gente insiste em interpretar o silêncio como um sinal de abandono, quando na verdade é um espaço sagrado de preparação. Deus está organizando o que você não percebe. Ele está construindo uma virada que nasce primeiro dentro de você, para depois aparecer do lado de fora. O silêncio é o terreno onde a fé amadurece. O silêncio é o espaço onde Deus limpa pensamentos distorcidos. O silêncio é onde Ele fortalece você para o que vem. E mesmo que você ainda não consiga ver, a resposta já saiu do céu. Existe uma parte do processo que quase ninguém fala, mas que todos enfrentam. O período em que Deus parece silencioso. É nessa fase que a alma se sente mais vulnerável, porque o coração quer respostas, a mente quer garantias, e tudo o que você recebe é silêncio. Não é fácil. Você olha ao redor e nada muda. Nada se movimenta. Nada acontece. E quando nada acontece por fora, parece que tudo bagunça por dentro. Mas o que quase ninguém percebe é que o silêncio de Deus não é vazio, não é ausência, não é descaso, é preparo. A inquietação que você sente hoje não é castigo, não é falha de fé, não é sinal de que você está longe. Muitas vezes é o próprio Espírito Santo mexendo dentro de você,
reorganizando áreas que você sempre deixou de lado, limpando emoções que você ignorou, curando feridas que você tentou colocar para baixo do tapete só para conseguir seguir em frente. O silêncio de Deus é um terreno fértil. É nele que a fé deixa de ser teoria e se torna estrutura. É nele que você aprende a confiar sem ver, a esperar sem desanimar, a descansar sem entender. O que parece pausa é, na verdade, construção. Olha só o que acontece. Quando você não vê nada acontecendo do lado de fora, Deus está trabalhando exatamente onde você não alcança, dentro do seu coração. Ele está moldando sua percepção, limpando seus medos, quebrando falsas narrativas que você acreditou sem perceber, tirando camadas de ansiedade que te acompanharam por anos. Deus não desperdiça silêncio. Ele não usa esse tempo para te punir, mas para te preparar. E por que ele faz isso? Porque se ele colocasse algo grande nas suas mãos, sem antes fortalecer o seu interior, o medo roubaria, a ansiedade sabotaria, a pressa destruiria. O silêncio é o processo onde Deus te torna capaz de sustentar aquilo que ele já preparou. Às vezes você sente que está parado, mas é só por fora. Por dentro, Deus está te realinhando. Ele está devolvendo sensibilidade espiritual, limpando a visão, alinhando intenções, fortalecendo sua fé para que nada que venha depois roube o que ele planejou entregar. É por isso que a palavra diz: as coisas visíveis são temporárias, mas as invisíveis são eternas. 2 Coríntios 4:18. O visível pode até parecer parado, mas o invisível está em pleno movimento. E você sabe o que é mais profundo nisso? A inquietação que você sente pode ser, na verdade, o sinal de que Deus está fazendo uma virada silenciosa dentro de você. Ele está tirando o peso de querer controlar tudo. Está limpando o medo que te impede de descansar. Está reorganizando sua fé para que você pare de interpretar sua vida pelo cenário e comece a interpretar seu cenário pela presença de Deus. O silêncio de Deus te amadurece. E quando o coração amadurece, o milagre se aproxima. Você não está atrasado. Você está sendo trabalhado. No invisível, Deus já começou algo que ninguém interrompe. Há momentos em que você olha para a vida e vê portas que não se abrem, caminhos que não avançam, oportunidades que simplesmente não acontecem. E naturalmente você pensa: o que eu fiz de errado? Ou, por que Deus não me ajuda? Mas existe uma verdade espiritual profunda que pouca gente entende. Às vezes Deus te protege dizendo não, mesmo quando você está pedindo desesperadamente um sim. Muitas das portas que você queria entrar não eram bênção, eram armadilhas. Muitas das pessoas que você queria que ficassem não eram companhia, eram peso. Muitos dos caminhos que você tentou insistir não eram destino, eram distração. E Deus, que vê o que você não vê, fecha aquilo que você não teria coragem de fechar. Sabe por quê? Porque Ele sabe exatamente de quais coisas você ainda não está preparado para se defender. Existem situações que você interpreta como atraso, mas Deus está interpretando como livramento. Você chama de frustração, mas Deus chama de proteção. Você chama de perda, mas Deus chama de preservação. Quando Deus fecha uma porta, Ele não está dizendo que você não é capaz. Ele está dizendo: eu tenho algo muito maior que você ainda não consegue enxergar. É como quando um pai segura o filho antes de atravessar a rua. O filho não entende, reclama, tenta puxar a mão, acha que o pai está atrapalhando, mas o pai vê o carro vindo. O pai enxerga o perigo que o filho não enxerga. O pai protege no momento em que o filho reclama. Deus faz exatamente isso com você. E é por isso que tantas coisas que você tentou forçar simplesmente não fluíram. Era Deus te segurando pela mão. Era Deus olhando para frente e dizendo em silêncio: isso aqui não. Isso não vai te fazer bem. Confia em mim. Eu enxergo o que você não enxerga. Quantas vezes você chorou por algo que hoje agradece por não ter acontecido? Quantas vezes pediu para Deus manter alguém que hoje você sabe que te destruiria por dentro? Quantas vezes lutou por um lugar que teria roubado sua paz? A gente vive olhando para o agora, mas Deus vê a estrada inteira. Ele enxerga a curva, o buraco,
O desvio, o atalho errado, a pessoa que parece boa, mas não é, a oportunidade que parece grande, mas tem preço alto demais. Deus não te frustra, Ele te protege. E existe algo ainda mais profundo. Deus não te fecha portas para te punir. Ele fecha portas para te preservar para a porta certa. Porque a porta certa não exige esforço desesperado, não exige implorar, não exige forçar. A porta certa se abre com leveza. A porta certa tem paz. A porta certa tem confirmação. A porta certa é alinhada com seu propósito e não com sua pressa. E talvez você esteja agora num período de portas fechadas. Talvez você esteja cansado, frustrado, esgotado de tentar. Mas escuta, Deus não te deixa no deserto para te punir. Ele te deixa no deserto para te preparar para a terra prometida. E ninguém chega na terra prometida com o coração despreparado. As portas fechadas estão te protegendo de atalhos perigosos. Estão te afastando de alianças erradas. Estão te guardando de decisões que custariam caro. Estão te guiando, silenciosamente, para a direção certa. Quando Deus te disser não, lembre-se, o não de Deus é sempre o início de um melhor que você ainda não enxerga. Existe um momento no processo espiritual que ninguém percebe enquanto está vivendo. É quando Deus começa a alinhar as peças em silêncio. Nada parece diferente por fora, mas algo está mudando por dentro. É quase imperceptível. É como uma semente crescendo debaixo da terra. Você não vê, mas ela está viva, germinando, rompendo camadas, criando raízes, se fortalecendo antes de aparecer. Da mesma forma, Deus está construindo uma virada na sua vida que começa primeiro no invisível. Não é do nada. Deus nunca age de repente. Ele age em silêncio e depois revela. Você só vê a parte final, a porta que se abre, a resposta que chega, o milagre que acontece, mas não vê a preparação invisível que veio antes. E sabe o que é mais lindo? Nada do que você passou foi desperdiçado. Cada lágrima que você derramou está contada. Cada oração silenciosa foi ouvida. Cada noite em que você lutou com pensamentos, Deus estava ali. Cada momento de dor Ele transformou em maturidade. Cada frustração Ele usou como ferramenta. Cada demora Ele usou como treino. Deus não desperdiça processo. Ele transforma dor em fundamento. Ele transforma a espera em estrutura. Ele transforma a luta em autoridade espiritual. O que você não percebe é que enquanto você estava pedindo que Deus mudasse sua situação, Ele estava mudando você. Ele estava tirando medos antigos, quebrando inseguranças, fortalecendo sua fé, ensinando você a confiar mesmo sem ver. A virada sempre começa dentro antes de acontecer fora. E existem coisas que só florescem depois de um inverno espiritual. A árvore precisa passar pelo frio para ficar mais forte. A semente precisa ser enterrada para romper. O ouro precisa do fogo para brilhar. Você passou por desertos, mas Deus não te deixou neles. Ele te treinou neles. Você atravessou noites escuras, mas não ficou perdido nelas. Deus te guiou nelas. Você enfrentou silêncios, mas Deus te amadureceu neles. E agora, sem perceber, você está entrando num tempo em que a colheita começa a aparecer. É quando Deus começa a te mostrar, aos poucos, os frutos de tudo aquilo que Ele trabalhou em você. Ele começa a aproximar as pessoas certas, abrir caminhos que antes não existiam, trazer oportunidades que você não esperava, restaurar coisas que você achou que tinham morrido. A grande virada nunca aparece de uma vez. Ela vem em sinais. Uma paz repentina que você não sabe explicar. Uma porta que se abre sem esforço. Um medo que vai embora do nada. Uma certeza dentro do coração. Uma força que volta. Um alívio que você não pediu. São os primeiros sinais de que Deus está te trazendo para um novo ciclo. E talvez você ainda não veja tudo, mas os sinais já começaram. O céu não está mais silencioso. Está trabalhando. O silêncio não é mais vazio, é confirmação. A espera não é mais sofrimento, é transição. Você está saindo do tempo da construção invisível e entrando no tempo da revelação. O que Deus preparou vai aparecer. O que Ele te prometeu vai acontecer.
E quando acontecer, você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo. Deus nunca me abandonou, Ele só estava me preparando. Meu amado irmão, minha amada irmã, depois de tudo que você ouviu hoje, eu quero que você guarde uma verdade no coração. Nada que Deus faz é pequeno, nada que Deus prepara é raso, nada que Deus permite na sua história é por acaso. Há um fio divino ligando cada lágrima, cada espera, cada oração, cada silêncio e cada recomeço. Você não é um acidente em um processo espiritual. Você é um projeto sendo ajustado pelas mãos do oleiro. Talvez você esteja terminando esse vídeo com o coração sensível, porque finalmente entendeu que algumas lutas não eram punição, eram preparação. Algumas portas fechadas não eram rejeição, eram proteção. Algumas pessoas que saíram não foram perda, foram libertação. E alguns atrasos não foram atrasos, foram alinhamentos. Deus está te preparando enquanto você dorme. Deus está movendo enquanto você chora. Deus está trabalhando enquanto você espera. Deus está abrindo caminhos enquanto você não vê nada. Porque o reino de Deus não opera apenas no visível. Ele age no invisível, no profundo, no espiritual. E quando ele decide revelar, tudo muda de uma só vez. A estação vira, o vento muda, as portas se abrem, o impossível acontece, e aquilo que parecia distante se torna realidade diante dos seus olhos. Por isso continue firme, mesmo cansado, continue. Mesmo sem respostas, continue. Mesmo sem forças, continue. Porque quem te sustenta não é a sua energia, é a graça que te escolheu. E essa graça não perde batalhas. Essa graça não abandona processos. Essa graça não se atrasa. Essa graça vai te levar até o cumprimento da promessa. Agora eu quero orar por você. Mas antes, deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva o nome de alguém. Escreva o que você está vivendo. Escreva o que você deseja entregar nas mãos de Deus. Eu e milhares de irmãos vamos interceder juntos por você. Comente seu pedido de oração. Se inscreva no canal para caminhar com a gente. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Cheque os produtos e materiais da descrição que ajudam a manter este canal vivo. Entre no nosso grupo do WhatsApp pelo link da descrição. Você não está sozinho. Você faz parte de uma família espiritual que cresce a cada dia. E nunca se esqueça, se Deus te preparou no silêncio, Ele vai te honrar em público. E se Deus te separou na dor, Ele vai te revelar na glória. O que vem é maior do que o que passou. O que vem é melhor do que o que você perdeu. O que vem é a prova viva de que Ele te escolheu. Que o Senhor te fortaleça, te cubra, te restaure e te prepare para o que está chegando. Em nome de Jesus. Amém.